Era 1928 quando o poeta modernista Oswald de Andrade ressuscitou nossa identidade antropófaga, devoradora do que vem de fora. Absorver o que nos interessa, jamais digerir ou assimilar, ao contrário. Transmutar, criar o novo, o único. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Somos filhos do sol, mãe dos viventes, neste matriarcado de Pindorama. Contra todos os importadores de consciência enlatada, já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro, Catiti, Catiti, Imará, Notiá, Imará e Peju. Contra todas as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra, um mundo não datado, não rubricado, sem Napoleão, sem César. Tupi or not Tupi? That is the question. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias Compinhu. E comamos tudo o que nos interessa. Com esses fragmentos do Manifesto Antropófago, começamos a devorar as reminiscências mais saborosas. Cultura, comida da alma, comida, comida do corpo. Tudo de fora nos interessa devorar, modificar, fazer novo e único. Antropofagia viva, ano 467 da deglutição do Bispo Sardinha. Bem-vindos à desvairada cozinha antropofágica. Oi gente, tudo bom? Eu sou Eduardo Cantos Davos, sou compositor e músico, e esse é o início de um projeto sobre compartilhar sabores, arte, cultura, porque todas essas coisas nos unem humanamente. Especialmente nesses tempos obscuros, a existência se ressignifica ao juntar, no compartilhar, e nada nos conecta mais do que comida. Aqui eu quero trazer toda a nossa idiosincrasia e nossa natureza, não de um Brasil subjugado a ídolos, muito pelo contrário. O que a gente pretende aqui é revelar esse matriarcado de Pindorama. Esse projeto ele é extremamente influenciado pelo poeta modernista Oswald de Andrade, que é uma grande referência na minha arte e em tudo que eu faço. Por isso mesmo, ele tinha que ser o primeiro homenageado dessa nossa cozinha desvairada. E nós vamos começar com uma receita de muqueca de frango oswaldiana em sua homenagem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa desvairada cozinha antropofágica. Os vídeos terão sempre legendas disponíveis, ainda que elas podem ser traduzidas, mas ainda pode acontecer de perder alguma coisa, mas elas podem ser traduzidas para qualquer idioma, porque aqui nós recusamos todas as barreiras geográficas, idiomáticas ou performáticas. Então, pegue o seu caldeirão e vamos começar. Muqueca de frango oswaldiana. A origem da moqueca não é linear, é mais antropófaga. Seu nome possivelmente venha do tupi, língua de muitos dos povos indígenas do Brasil. Poqueca, que de acordo com Câmara Cascudo, referia-se ao peixe embrulhado em folhas e assado em forno subterrâneo. Sabidamente, os povos indígenas já tinham receitas de caldos de peixe cozidos em panelas de cerâmica, temperados com urucum. Tempo vai, tempo vem, os povos de Angola, trazidos para o Brasil durante os longos séculos em que foram escravizados, no idioma quimbundo, chamavam a caldeirada de peixe de muqueca. Outra possível origem que nesse encontro de culturas devoradas em terras deste matriarcado fizeram nascer a base da muqueca de peixe, adicionando-lhe o azeite de dendê e o leite de coco. Variantes do mesmo prato surgiram ao longo dos séculos, substituindo o peixe por frango. Essa receita de hoje, nós vamos utilizar dois ingredientes que são dois primordialmente, que são frutos dessa deglutição de tudo que vem de fora. O primeiro deles é o leite de coco, que apesar de aqui no Brasil ser conhecido como coco da Bahia, ele tem a sua origem no sudeste asiático, em países como Tailândia, Malásia. É de lá que vem o coco e ele foi inserido no Brasil, abrasileirado ainda no século XVI. E o outro ingrediente que nós vamos usar é o azeite de dendê, que tem a sua origem na África, também chamado de azeite de palma, que tem sempre essa cor de laranja, que é fundamental para uma série de receitas como essa, e também para outras de origem africana misturada com a culinária brasileira. Vários desses cozidos de panela já existiam desde os tempos dos povos originários. Os povos originários costumavam fazer cozidos em panelas de barro, com muito urucum.
E com a chegada também dos negros que aqui vieram para ser escravizados, foram arrastados para o Brasil para serem escravizados, trouxeram também o dendê, também ainda no século XVI, que foi incorporado à nossa gastronomia, à nossa cultura e também é essencial em uma série de outros pratos que têm correlação com as lendas e toda a crença do candomblé e também da Umbanda, que já é também uma deglutição do candomblé realizada aqui no Brasil. Então esses são os dois ingredientes fundamentais dessa receita: azeite de dendê, que eu acredito que seja fácil de achar em todo lugar, e o leite de coco. Para essa receita, e muito devorada ao paladar da minha família, utilizaremos ingredientes bem simples. Anote aí: aproximadamente 5 filés de frango, 1 limão, pimenta do reino e sal a gosto, uma cebola média, 2 pimentas vermelhas, um ramo de alecrim, um maço de cebolinha, 2 colheres de sopa de azeite de dendê, 200 ml de leite de coco, coentro e salsa a gosto. Você pode adicionar, caso encontre em sua região, sementes de urucum. Rodelas de tomate e pimentão também podem ser adicionadas, complementando essa base da receita, e tudo de acordo com o seu paladar. Sinta-se livre para devorar essa receita ao seu gosto. Começamos temperando o frango com o suco de um limão, sal a gosto. Aqui utilizei aproximadamente 1,5 colher de sal. Misture bem e adicione pimenta do reino, também a gosto. Também utilizei aqui aproximadamente 1 colher ralada. Misture novamente e reserve para absorver o tempero, enquanto picamos os outros ingredientes. Então pegamos nossa cebola de tamanho médio aproximadamente e depois de descascá-la vamos cortá-la em 4 pedaços para facilitar depois repicar em pedaços menores e desuniformes. Então a colocaremos num outro pote e vamos reservá-la. Eu gosto da comida mais picante, então eu vou cortar 2 pimentas dedo de moça em fatias bem finas e vou retirar as sementes. Porque quem não gosta da comida muito apimentada, é só tirar a semente, que fica só o sabor da pimenta, mas sem muita picância. E nós vamos colocar essa pimenta picada na mesma vasilha que a gente já reservou a cebola. Na mesma vasilha em que já está a cebola e a pimenta, a gente vai colocar 1 galho de alecrim para aromatizar o azeite de dendê na hora de fritar os temperos. E como o frango está ali esperando, absorvendo o tempero, nós já vamos aproveitar para picar a cebolinha. Com cuidado, sem pressa, cozinhar também é um ofício lento, assim como fazer arte. Então nós vamos picar a cebolinha com cuidado para tentar manter a estrutura da folha, para ela ficar bonitinha no final. Eu não tenho nenhuma panela ou caldeirão inteiramente de cerâmica, por isso eu vou usar essa daqui, que tem a parte interna que é de cerâmica. Dê preferência, se puder, para panelas inteiramente de cerâmica ou com algum acabamento de cerâmica interno. Mas se não tiver nenhuma assim, pode ser qualquer panela mesmo. É que a cerâmica ela ajuda no sabor da moqueca. Nessa panela nós vamos colocar 2 colheres de azeite de dendê. Aí vamos colocar a panela no fogo baixo e esperar o azeite de dendê voltar a ser líquido, porque ele condensa mesmo. Quando o dendê já estiver quente, nós vamos juntar então os nossos temperos, a cebola, a pimenta, o alecrim, para fritar e saborizar o dendê, além de realçar o sabor da pimenta, que ela precisa ser aquecida. É ideal a gente usar aqui 1 colher de madeira ou de bambu para evitar de riscar a panela. A gente quer comer a comida, não a panela. Deixe fritar bem até dourar a cebola, se bem que ela vai ficar na cor linda do dendê de qualquer modo. Vá mexendo enquanto frita para evitar de queimar. Quando estiver frito, a gente vai retirar a cebola e os outros temperos e reservar. Se tiver sobrado dendê suficiente na panela, nós não vamos fazer nada, simplesmente colocar o frango. Senão a gente vai colocar mais 1 colher de óleo, ou do azeite de dendê, ou aproveitar o azeite de dendê da cebola, alguma coisa, só pra gente colocar o frango e ele começar a fritar. O frango vai soltar nesse processo um caldo que nos interessa muito porque vai dar o gosto da moqueca. Quando a gente perceber que o frango está cozido, então a gente vai retirar ele do fogo para isolar o frango e o caldo. E como não tem o menor sentido sujar mais coisa, a gente vai colocar esse caldo junto com a cebola e com os outros temperos. Daí a gente vai picar o frango em retângulos ou quadrados, sem regras, sem geometria. Vamos devolver o frango na panela para ele fritar então até dourar.
quando o frango estiver assim todo dourado, todo bronzeado, a gente vai devolver os temperos e o caldo nele para dar aquele sabor. Então chega a hora da nossa segunda estrela devorada nesse prato, que é o leite de coco, e a gente vai adicionar 200 ml ou uma garrafinha. E não se faz comida sem provar o tempero, então teste o sal, prove antes, para ver se tá bom ou se precisa de mais alguma coisa. Eu aqui agora vou adicionar 2 pitadas bem generosas de sal para terminar de chegar o tempero e 2 pitadas menos generosas de realçador de sabor. Então a gente mexe bem e testa de novo o tempero para ver como tá. Aqui tá divino. Então eu só vou adicionar as últimas ervas aromáticas para terminar a nossa receita. Então a primeira delas é salsinha, que é um dos meus temperos favoritos, e eu poria bem mais, mas eu só tinha isso aqui nos meus vasos mesmo. É outono, gente, então realmente não dá para exigir muito das plantinhas. Mas eu vou colocar essa daqui cortada só bruscamente mesmo, a gente só tira os galhos assim, meio de qualquer jeito mesmo, e dá uma picada na mão mesmo nas folhas. E aí, gente, o coentro aqui em casa ele não é uma unanimidade, então eu vou colocar bem pouquinho mesmo, bem só isso daqui mesmo, e vou colocar também a raiz dele, que é um excelente realçador de sabor natural. Por último, mas não menos importante, eu vou colocar a cebolinha. Aí a gente dá uma espalhada assim nela, só para espalhar uniformemente mesmo o sabor. É só tampar e apagar o fogo e deixar arrefecer. E para acompanhar, arroz não pode faltar. Se você sabe empratar, lógico que pode, mas aqui nessa cozinha nós somos rústicos, canibais do velho mundo e seus rococós. Então é isso a receita de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Bom apetite e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.